Glória a Deus. Nesta manhã nós vamos meditar um pouquinho sobre nova vida em Cristo. Esse culto pela manhã, ele é fixo a questão de orar por cura e libertação. E para que haja cura e libertação nas nossas vidas, é necessário que nós ouçamos a palavra do Senhor, prestamos atenção no que ela diz, que o Espírito Santo ele venha nos revelar a vontade dele, quando nós lemos a palavra do Senhor e cremos no que está escrito na palavra do Senhor. Amém? A palavra de Deus ela não foi escrita simplesmente por ser escrita. Não foi simplesmente para que fique algo registrado. Há poder na palavra. Há poder quando nós falamos a vontade do Senhor. E quando a Bíblia ela fala sobre nova vida em Cristo, quando Paulo ele fala muito sobre isso, ele mesmo presenciou a diferença do Paulo que ele era e da pessoa que ele começou a ser quando ele teve o encontro com Cristo. E não há como nós permanecermos iguais ou como éramos quando nós temos o encontro com Cristo. Amém? Vocês concordam isso? Não é verdade? Não tem como permanecer. Mas há um critério para que permanecemos nessa nova vida em Cristo. Há situações que nos levam a permanecer. Porque o permanecer, ele fala na questão espiritual. E a Bíblia fala lá em Gálatas que há uma luta do nosso espírito com a nossa carne. E até o dia que nós aceitamos a Jesus, houve essa luta, ainda acontece essa luta e ainda nós vamos passar por essa luta. Eu gosto muito de falar sobre nova vida em Cristo, sobre os frutos do Espírito. A Marta até falou assim, você fala muito, né? E eu gosto de ouvir você falando, porque é que o que nos mantém na vida espiritual, firmes na vida espiritual. Orar é importante, ler a Bíblia é muito importante, mas para nós prosseguirmos fiéis em Cristo, nós precisamos ter essa nova vida em Cristo. Amém? Quando Paulo, em muitos versículos, ele fala sobre a nova vida em Cristo, sobre a questão dos frutos do Espírito, sobre as obras da carne, porque assim, ele viu como é a diferença de ser como era e de como ele começou a viver. O que ele presenciou daquilo que Cristo realmente viveu. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17, ele fala assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quando nós encontramos a Cristo, há um choque com a nossa alma, com as nossas emoções e com as nossas vontades. E quando Paulo ele fala isso, quando a Bíblia relata isso, de que se alguém está em Cristo, é nova criação, porque há um choque. O Evangelho ele vem para nos confrontar. O Evangelho ele vem para nos mostrar a situação pecaminosa que estamos. É por isso que há essa luta espiritual. Por isso que há essa batalha espiritual. E isso nos leva ao quê? Se não nos rendermos à nova vida em Cristo, não há mudança na nossa vida. Se não nos rendermos às nossas mentes, o que aprendemos a Cristo, não há mudança nas nossas vidas. Paulo, ele viu essa transformação porque ele se rendeu a Cristo. Quando ele teve encontro com Cristo, tudo na vida dele caiu. Tudo. Tudo. A inteligência dele, tudo que ele aprendeu caiu por terra. O que isso quer dizer? Que se rendeu a Cristo. Queridos, não tem como algo não se render a Cristo. Não há como algo ainda resistir ao nome de Jesus. Quando nós falamos, quando nós cantamos, quando nós declaramos, quando nós oramos, é porque lá dentro do nosso coração, lá no nosso íntimo já foi falado isso, já foi revelado isso, melhor dizer, de que há poder no nome de Jesus. De que realmente nós passamos para a nova vida em Cristo.
Algo ferve nos nossos corações. Algo ferve naquilo que é manifestado dentro de nós. É por isso que quando nós passamos por situações, vem aquele estalo, puxa, mas você está passando por essa situação, o que você sabe já sobre a vontade do Senhor? O teu espírito, ele já se sacode dentro de você, já estremece e fala assim, olha, mas o que você já aprendeu até hoje sobre o nome de Jesus? O que você já aprendeu hoje sobre a palavra do Senhor? Do que Deus é na sua vida? Porque há uma transformação. Amém? Há uma transformação. Em 2 Coríntios, nós vamos ler bastante esse capítulo. 2 Coríntios 3:18, diz assim, os que estão em Cristo serão transformados no corpo espiritual como o de Cristo, quando Ele retornar, mas já estão a ser transformados e renovados. Olha só, quando a pessoa tem um encontro com Cristo, há uma transformação. Não só aqui física, mas celestial, que é o lugar que nos aguarda, que é o céu. Que é o céu. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Isso diz respeito à regeneração que ocorre na vida do pecador e as bênçãos resultantes de sua união com Cristo. É impossível alguém permanecer no mesmo estando em Cristo, porque sua vida é transformada radicalmente por Ele. Quem aqui foi transformado radicalmente por Cristo? Aquele que ouve a palavra, cai no espírito, cai no teu coração, algo acontece. É por isso que nós não podemos parar de falar. É por isso que nós não podemos parar de crer. E quando vier as dificuldades, aí que nós precisamos nos posicionar e dizer, no nome de Jesus há poder. Algo sobrenatural, espiritual acontece. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ao apresentar uma defesa contra os ataques dos falsos mestres que tentavam introduzir ensinos estranhos ao evangelho de Cristo. Olha só que interessante, quando Paulo, ele deixou registrado essa nova vida em Cristo, ele também estava ensinando a igreja de Cristo a como se posicionar dos falsos ensinamentos. E nós podemos perceber hoje, principalmente hoje, quantos falsos ensinamentos estão surgindo. Quantas ideias erradas estão surgindo. Ah, mas já existia, sim, mas parece que hoje está mais forte. Não é? Parece que hoje está mais explícito, mais claro. Aí é que nós precisamos nos posicionar. Aí que nós precisamos falar o nome de Jesus. Quando você estiver lá na sua casa, quando você tiver a oportunidade de estar com algum parente, ah, mas eu tenho vergonha, eu não sei como falar. Peça que o Senhor, Ele vai te orientar como falar. Amém? Peça para o Senhor que Ele vai te orientar a como ministrar ali a vontade do Senhor para aquela pessoa. Peça para o Senhor que Ele te conduza a como conquistar aquele coração para o Senhor, porque nós fomos conquistados. Nós fomos conquistados por Cristo. A Bíblia fala que Deus, Ele amou o mundo. Ele amou o ser humano, Ele ainda ama. Mas o ser humano precisa entender que ele precisa passar, quem ainda não passou, por essa e ter essa nova vida em Cristo. Amém? Antes de dizer que se alguém está em Cristo, nova criatura é, Paulo fala sobre o amor de Cristo. Ele diz que o amor de Cristo nos constrange. E o que é constranger? O amor de Deus nos constrange. O constrangimento é aquilo que sentimos quando não merecemos algo. Não merecemos. Não merecemos perdão. Não merecemos alegria. Mas o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos atrai. É por isso que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, algo acontece. Não é somente ler um livro. Não é somente parar, ficar aqui 1h30, né, no culto à noite, nas células, ouvindo a palavra de Deus. Vamos para casa, vamos voltar para a minha rotina. Não, algo acontece.
Algo sobrenatural acontece nas nossas vidas porque há poder nesse nome. O que Jesus fez lá na cruz foi para que hoje haja salvação, libertação, renovação, cura nas nossas vidas. E é necessário que consigamos permanecer nessa nova vida em Cristo. Em 2 Coríntios 5:15, se você puder acompanhar, 2 Coríntios 5:15. Paulo basicamente diz que aqueles que foram alvos do amor de Cristo e receberam as bênçãos resultantes de sua morte e ressurreição, já não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Deus nos atraiu. O amor de Deus nos atrai. É por isso que, quando nós somos alcançados, ou quando fomos alcançados, não há como permanecer da mesma maneira. Então, partindo desse princípio, Paulo fala sobre o resultado dessa comunhão. Ele diz que a relação dos redimidos, como o mundo ao seu redor, muda. Em 2 Coríntios 5:16, diz assim, 2 Coríntios 5:16, assim que, daqui por diante, vivemos não mais segundo o quê? A carne. Sim, ainda que tenhamos vivido uma vez segundo a carne, porque a gente ainda vive. Glória a Deus, a gente ainda vive, a gente ainda sente, né? A gente ainda tem fome, tem sede, tem sono, tem cansaço, enfim, tantas coisas que a carne tem. Contudo, desde que conhecemos a Cristo, de agora em diante não mais vivemos segundo a carne. Olha a batalha que é, a luta que é. Não é que a gente vai deixar de sentir essas coisas. A raiva, a ira, a intolerância, elas podem surgir. Mas a diferença será, no momento, o nosso posicionamento. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu entendo o que é ter uma nova vida em Cristo. Então, o meu posicionamento espiritual precisa ser diferente. É ou não é? Quando Paulo ele percebeu isso, ele falou assim, não, é diferente. A reação é diferente. Os sentimentos são diferentes. Na hora da tribulação é diferente. Imagina só, quanta perseguição Paulo ele passou, e mesmo assim lá no íntimo dele, ele falava assim, o que pode me separar de Cristo? A nudez, a fome, a guerra, a violência. E aí ele fala, nada. E hoje, o que está nos separando de Cristo? Talvez a gente não passe pela nudez, não passe pela fome, tem muitos que ainda passam, mas hoje, aqui falando, não estamos passando, temos um teto, temos tudo, mas há coisas lá no nosso interior que ainda faz com que nos separe do amor de Cristo. Aí é que entra essa batalha espiritual. E aí entra a questão de nós entendermos o que é ter uma nova vida em Cristo, para que as nossas palavras, as nossas ações e a nossa fé faça diferença nesse momento. Amém? Faça diferença nesse momento. Quando Paulo ali ele foi chicoteado, quando ele foi humilhado, quando ele foi desprezado, e até imagina assim, até no momento que ele estava falando para a igreja sobre a questão da nova vida em Cristo, ele também já tinha percebido o quanto que a igreja ainda era carnal. E há uma necessidade de nós entendermos o que é ter uma vida em Cristo, porque infelizmente tem muitas igrejas que estão vivendo mais carnalmente do que espiritualmente. Estão mais influenciadas ou mais pensando nas coisas terrenas, que não é errado, do que espiritualmente. Estão mais preocupadas em apresentação, em glamour, do que em vidas. E está errado. Não está certo. Isso não é uma nova vida em Cristo. O que nós aprendemos é o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Imagina só,
se Paulo ele também não tivesse essa revelação com ele, naquele momento de perseguição, naquele momento de luta, de provação da fé dele, ele falaria assim, não vale a pena eu ser chicoteado, eu ser maltratado, não vale a pena. Mas eu entendo que ele declarou assim, a forma que foi revelada no espírito dele, de que nada o separaria do amor de Deus. E que mesmo que ele passasse por aquelas dificuldades, ele cria que algo o Senhor ainda iria fazer com ele. E essa palavra, ela chegou até nós nesta manhã, porque mesmo que aos teus olhos, os teus sentimentos, eles ainda não queiram gritar em você que não há saída, que não há cura, que não há como a minha família sair dessa situação. A palavra do Senhor, ela chega de confronto, a dúvida, a insegurança, a raiva, a cólera, a ansiedade. E ela disse, há libertação no nome de Jesus. Há restauração no nome de Jesus. A Bíblia fala que nós precisamos ouvir e crer. Quando nós ouvimos, já é um grande passo. E quando nós cremos, aí acontece o sobrenatural. Aí acontece a salvação, a cura, a libertação. Andar segundo a carne traz consigo a ideia de a carne ir adiante de nós. Ela nos guia. Quando dizemos a carne, estamos nos referindo aos, vamos dizer assim, aquela motivação que a carne ainda produz em nós. E ela vai produzir, porque estamos vivos. Mas como vai ser o nosso posicionamento naquela hora? Naquela hora que a raiva surgir, a ira, a cólera, a vontade de fazer algo que o mundo ele fala para a gente fazer, a insegurança, a incredulidade na vontade do Senhor. Quando surgir, o que nós vamos fazer? Nossa, se nós formos citar quantas coisas que a carne produz, andar segundo a carne é se mover passo a passo na obediência implícita aos comandos da carne, às paixões da carne, às inclinações da carne, aos desejos da carne. Olha só quantas coisas que a carne manifesta. Qualquer que seja a forma que eles assumam, qualquer que seja o traje que vistam, qualquer que seja o nome que eles possam carregar. Mas aí como que eu vou entender, irmã, quais são essas manifestações da carne? A Bíblia fala que nós temos um manual, que é a palavra de Deus. E nós temos o senso da humanidade, de que nos mostra como nós caminharmos. Amém? É por isso que nós temos aqui, todas as orientações que o Senhor tem para nos dar. Desde quando lá o povo estava lá cativo, o Senhor ele já dava orientação. Só que quando o povo era rebelde, aconteciam as coisas ruins. Quando o povo obedecia, se humilhava, o Senhor vinha e resgatava. E como que Ele pode nos resgatar nesta manhã? Se nós formos humildes à presença dEle. Não se achar, eu já estou bem, já estou na igreja há 20, 30 anos, 50 anos, estou bem espiritualmente, só falta Jesus me levar. Ainda não. Ainda não é o tempo. Mas precisamos nos firmar, continuar nessa nova vida em Cristo. Aleluias. Andar segundo a carne é estar sempre perseguindo, desejando e fazendo as coisas que agradam a carne. Qualquer aspecto que a carne possa usar, ou qualquer que seja a vestimenta que ela possa assumir, seja no molde ou formato dos caminhos mais grosseiros e flagrantes do mundo profano, ou a mais refinada e enganosa religião da igreja professante. Paulo, quando ele falou do amor de Deus, e quando ele estava ensinando a igreja de Cristo, a Bíblia fala que Paulo, ele era, como eu posso dizer assim, eu sempre esqueço a palavra, vamos pôr estudioso. Né? Ele era informado, ele sabia sobre as religiões, eu sempre esqueço essa palavra, gente.
Eu deveria ter escrito aqui, mas não escrevi. Mas ele sabia como eram as religiões, ele conhecia as religiões daquela época. E hoje nós estamos vendo que surgem várias religiões. Surgem vários ensinamentos, mas o cuidado que Paulo ele teve com a igreja é a mesma coisa que Deus ele está tendo conosco nesta manhã, para que não caiamos em outros ensinamentos. Às vezes até um ensinamento tranquilo, sabia? É um ensinamento que traz até suavidade para a carne, porque a carne quer isso. A carne não quer ser confrontada. Ela não quer ser confrontada, não. Imagina se alguém olha para você e fala assim, puxa, você é cri-cri, hein? Você ia aceitar? Não, ia ser difícil, né, ouvir. Mas o evangelho, ele vem para confrontar a nossa carne. Mas tem um porém, ele não só nos confronta, como ele dá a saída da salvação. Dá o refrigério. Lá em Gálatas, capítulo 5, ele fala sobre os frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito, ele vem para quê? Para que nesse momento de confrontação, nós tenhamos tranquilidade de agir espiritualmente. Porque ser espiritualmente não se refere somente a uma postura física. Eu me visto bem, eu me visto com cara de crente, eu falo como os crentes falam, eu ajo como os crentes, a forma certa de agir, porque o espiritual ele começa lá dentro do nosso coração. Quando a palavra de Deus ela vem e confronta o nosso coração, se manifesta na carne. Se manifesta nas nossas ações, se manifesta na nossa mente. Aí que vem a transformação. Por isso que Paulo ele fala assim, portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando nós temos a nossa vida em Cristo. Agora, se ainda não temos nossa vida em Cristo, vai sim vir a condenação. Vai sim vir a condenação. Ele vai nos condenar. Mas aquele que está em Cristo Jesus... As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Quando essa palavra de Deus ela é anunciada, tudo se faz novo. Quando o poder de Deus é manifestado, acontece a cura. Acontece a salvação, acontece a libertação. O Senhor, Ele começa a agir na nossa alma. Ele começa a agir nas nossas vontades. E aí nós conseguimos permanecer nossa vida em Cristo. Essa nova vida em Cristo. E em Romanos 10, 13 e 15, ele diz assim: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? Como poderão crer naquele de quem nunca ouviram falar? E como eles vão ouvir sem alguém pregar? E como eles devem pregar a menos que sejam enviados? Olha só como é importante essa palavra e nós entendermos o chamado de Cristo e o nosso posicionamento diante de Cristo e da nossa nova vida em Cristo. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas se ninguém fala, como que a pessoa vai ser salva? Se ninguém prega, como que a nossa família vai ser salva? E como eles vão ouvir sem alguém pregar? E como eles devem pregar a menos que sejam enviados? Nós vemos aqui que há uma sequência para que a palavra de Deus ela seja anunciada. Aqui há uma obediência necessária que a igreja de Cristo precisa ter e entender para que a salvação do Senhor chegue até as nossas casas. Não há como nossas famílias serem salvas se elas não ouvirem a pregação. Amém? Não há como nosso bairro ser salvo se eles não ouvirem a pregação. Não há como a pregação chegar até esses corações se a igreja de Cristo não se levantar e ir lá fora anunciar o evangelho de Cristo. Naquele momento de desânimo, de tristeza, de angústia, a igreja de Cristo se levantar, falar: Senhor, eu olho pela minha família está passando isso, isso e isso, e hoje eu me posiciono em Cristo,
Como Cristo fez lá na cruz por nós, Ele se colocou em nosso lugar. Hoje nos colocamos em Cristo. Para quê? Para que o poder de Deus se manifeste nas nossas casas. A igreja precisa se levantar, sair do comodismo e dizer: Senhor, eis-me aqui, senão o evangelho de Cristo não é proclamado. Ah, irmã, mas a irmã não sabe o que eu passo lá em casa, não sabe dos confrontos que eu tenho, mas quem vai libertar é Cristo. Quem vai trazer a salvação é Cristo. Basta nós crermos na palavra de Deus, darmos ouvidos como nós estamos ouvindo nesta manhã, e crer que quando nós formos falar, não vai sair só palavras das nossas bocas, vai sair o poder de Deus nas nossas bocas. Que foi que aconteceu quando Saulo encontrou a Cristo. Algo aconteceu. Creia que quando você for falar do poder de Deus para a sua família, algo vai acontecer. Não por nós, porque nós não podemos nada, mas o nome de Jesus, Ele pode. Então eu quero te fazer um convite nesta manhã, e aos nossos irmãos que estão assistindo. Se alguém aqui ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ainda não teve aquele encontro com Cristo, eu vou pedir que você fique de pé em nome de Jesus. Os que estão aqui e os que estão em casa, abra o seu coração para o Senhor e diga: Senhor, eu quero que a minha vida esteja em Cristo. Amém? Eu vou pedir para todos ficarem em pé, para nós orarmos. E nessa oração, você vai entregar o seu coração para o Senhor. E se você até hoje se encontrou triste, desanimado, abatido, fala: Senhor, eu quero ter esse encontro com Cristo. Hoje eu entendi que eu preciso ter esse encontro com Cristo. Eu preciso, Pai, que a minha alma seja liberta. Eu preciso que o meu corpo seja renovado. Eu preciso que haja libertação no meu corpo, na minha alma, na minha mente. Põe a mão no seu coração e faça essa oração. Senhor, nesta manhã, eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego a minha mente a Ti. Assim, Senhor, como Paulo teve aquele encontro com Cristo, eu entendo que hoje eu preciso ter esse encontro com Cristo. Senhor, eu apresento a cada um aqui nesta manhã, Senhor. O Senhor sabe o que eles passam na semana, o que eles passam durante a noite, durante o dia. E se há alguém aqui que ainda precisa se encontrar com Cristo nesta manhã, Pai, que eles sejam encontrados em Ti, Senhor. Senhor, se alguém que está assistindo essa live ainda precisa se encontrar com Cristo, ter esse encontro com Cristo, que ele tenha esse encontro com Cristo, Senhor, na hora que ele for assistir, participar desse culto, Senhor. Pai, nós te damos honra e glória por essa palavra, crendo que o Teu poder, Pai, está sendo manifestado nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus.